Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos porque neste vídeo eu vou falar sobre uma polêmica que anda agitando as discussões nas redes sociais. Afinal, dá ou não dá para separar a obra de um autor? Um bom trabalho daqueles icônicos, memoráveis, deve ser banido devido à falta de caráter do seu criador? Pois é, eu falei que era polêmico e não é pouco não, mas para hoje é o que tem. Responda com sinceridade. Você já parou para pensar se o autor ou a autora das obras que você mais admira é ou foi uma boa pessoa? Você já teve interesse ou curiosidade de pesquisar sobre a vida deles e principalmente sobre as opiniões deles? Pois é, talvez a maioria nem pare para pensar nisso, mas muita gente mesmo, acaba se decepcionando com as falhas de caráter e os preconceitos de alguns autores e acaba deixando de gostar de suas obras. O que é bem compreensível, porque tem coisa que é bem pesada, absurda demais e não dá para passar pano e simplesmente achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Não mesmo. O problema é que as coisas não são tão simples assim, porque tem obras que se tornam tão grandes, tão independentes de quem as criou, que simplesmente não há como serem ignoradas ou banidas. E também é preciso levar em conta a paixão de milhares de admiradores que de alguma maneira têm suas vidas tocadas por essas obras. E é por isso que o tema é polêmico e atinge grandes criadores das mais diversas áreas, como literatura, música, cinema, esportes, artes plásticas e até a ciência. Ah, não, aí não. E eu vou contar aqui alguns casos de obras e autores das mais variadas áreas de atuação que volta e meia estão no olho do furacão desta polêmica. E a partir destas histórias nem um pouco edificantes e bem decepcionantes, a gente poder pensar melhor a respeito deste assunto. Mas aos mais afoitos já aviso, não trago respostas, apenas questionamentos. Gostei. Deixe-me ajudá-lo. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem nesta conversa. Há alguns dias, admiradores do tênis se decepcionaram com a postura negacionista e arrogante do tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking mundial masculino. Ele foi barrado no aeroporto de Melbourne, na Austrália, e teve negada a permissão para entrar no país por se recusarem a apresentar o comprovante de vacinação para disputar o Aberto da Austrália. Estamos numa pandemia, né, gente? E o documento era uma exigência da organização do torneio. E ele já estava previamente ciente da regra, mas insistiu. E agora, o pior de tudo é que ele está sendo acusado de ter fraudado o exame de Covid apresentado por ele. Aí complica, né? E essa nem foi a primeira polêmica de Djokovic desde o início da pandemia de Covid-19. Em 2020, enquanto o circuito mundial estava paralisado no pior momento da pandemia, quando ainda nem havia vacina contra a doença, o sérvio organizou um torneio por 4 cidades dos Balcãs. O evento tinha o objetivo de arrecadar recursos para projetos sociais na região, o que, claro, era um motivo muito nobre. Porém, nenhuma medida de prevenção foi adotada. As arquibancadas ficaram lotadas e os jogadores, depois disso, foram vistos em uma boate, comemorando abraçados e sem máscaras. Resultado: 4 jogadores foram infectados, inclusive Djokovic. O tenista até ganhou o apelido de Novak Djokovic nas redes sociais, uma brincadeira e um trocadilho com o termo no-vax, antivacina em inglês, e com o nome dele mesmo, né, Djokovic Djokovic. O fato é que a imagem pública dele foi manchada sim. Afinal, com mais de 5 milhões de vidas perdidas em todo o mundo para essa doença, muitos de seus fãs esperavam ao menos uma postura responsável. A decepção veio sim, mas isso apaga os feitos de Djokovic para o esporte? É uma pergunta honesta, tá? Sem ironia, só para a gente pensar. Have you received any vaccination against COVID?
I have not. You know, I understand the consequences of my decision. I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. I do. Curiosamente, Djokovic não parece estar muito preocupado com essa repercussão negativa, não. Assim como a escritora britânica J.K. Rowling, autora da aclamada série Harry Potter. Muito ativa nas redes sociais, ela vive dando opiniões sobre variados assuntos e geralmente causando controvérsia. Entre as suas colocações mais graves estão falas carregadas de transfobia, que é o preconceito contra as pessoas trans. E este é um assunto seríssimo, já que a violência contra as pessoas trans atinge números absurdos e inaceitáveis em todo o mundo. E o Brasil está no topo deste terrível ranking, então não dá pra gente ignorar isso não. Palavras são nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. J.K. Rowling já deu diversas declarações afirmando que, para ela, a identidade de gênero das pessoas deve ser definida exclusivamente pelo sexo biológico. Daí ela fica jurando que ama e respeita as pessoas trans, até tem pessoas que ela conhece que ela ama, que são justamente aquelas que não se identificam com o sexo biológico. Ou seja, não faz o menor sentido. Fala uma coisa, fala outra. E claro, diante dessas declarações carregadas de preconceito e irresponsabilidade social, a comunidade LGBTQIA+, que sempre foi marcante no público da autora, se sentiu agredida, gerando um movimento de cancelamento não só dela, como da própria saga Harry Potter. Harry Potter está morto. Até mesmo Daniel Radcliffe, ator que interpreta o bruxo no cinema desde os 11 anos de idade, saiu em defesa da comunidade trans em um texto publicado no site Trevor Project, uma organização sem fins lucrativos que apoia jovens LGBT. No texto, Daniel diz: mulheres trans são mulheres. Qualquer afirmação que diga o contrário apaga a identidade e a dignidade da população trans e vai contra todos os conselhos dados por associações de profissionais sobre saúde, que sabem muito mais sobre o assunto do que eu ou a JK. De acordo com o Trevor Project, 78% da juventude trans e não binária é vítima de discriminação por sua identidade de gênero. É evidente que precisamos fazer mais para apoiar as pessoas trans e não binárias, não invalidar suas identidades e causar ainda mais dano. O ator Daniel Radcliffe também pediu desculpas aos fãs que se sentiram atacados pelos comentários de Rowling e disse torcer para que isso não comprometa o envolvimento deles com a saga Harry Potter. Ele disse, abre aspas, se você encontrou algo nessas histórias que ressoou em você e o ajudou em algum momento da sua vida, isso é entre você e o livro, isso é sagrado. Na minha opinião, ele continua falando, né? Ninguém pode interferir nisso. Tapão bem dado. Você, sua barata nojenta, abominável, asquerosa! Hermione, não vale a pena. Essa foi boa. Agora falando de maneira mais pessoal, como grande fã de Harry Potter. Eu fiquei extremamente decepcionada quando a autora começou com essa palhaçada em declarações tão preconceituosas. Fiquei indignada, porque os livros falam muito do sentimento de ser diferente e de se sentir excluído, das ideias preconcebidas que as pessoas têm sobre os outros e principalmente da luta do bem contra o mal travada dentro de cada um de nós. Milhares de crianças e jovens são tocadas por essa história e seus personagens. Muitos passaram a se interessar pela leitura e por livros de modo geral através de Harry Potter. Então fica difícil entender ou aceitar isso. Como que uma pessoa que tem voz e influência pode se desfazer de um grupo de pessoas, invalidar a existência delas, gerando ainda mais intolerância e violência? Não dá para defender não, né? Então J.K. Rowling, para mim, foi com Deus. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Mas eu não vou negar, particularmente, eu não consigo desapegar da história não.
Gosto demais. Bom, pelo menos estou sendo sincera e não fazendo como uns por aí que vivem pregando o cancelamento da obra que talvez nem tenham lido, enquanto postam fotinhos de férias nos parques da franquia. Coerência, né? Absolutely disgusted! Aqui no Brasil, um dos casos mais sérios é o de Monteiro Lobato. O autor, que viveu entre 1882 e 1948, é um dos escritores brasileiros mais aclamados da literatura infantil. A maioria de nós cresceu assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV e ouvindo, em casa ou na escola, histórias da boneca Emília, do sábio e o escondido Sabugosa, das simpáticas Dona Benta e Tia Anastácia, da menina Darizinho e do valente Pedrinho, entre tantos outros personagens adoráveis. Mas nem por isso dá para ignorar a biografia problemática do autor. Ai, era só o que me faltava. Lobato era declaradamente racista e usava em sua obra expressões horríveis ao se referir a personagens pretos, como macaca de carvão ou um frangalho de nada. E eu vou te falar, eu acho tão horríveis essas expressões que me sinto até mal de repetir isso aqui. Em 2010 foram reveladas diversas cartas em que Monteiro Lobato fazia elogios à KKK, a Ku Klux Klan, seita supremacista branca que perseguia e matava negros e judeus nos Estados Unidos. E vale destacar que Lobato foi um dos membros da Sociedade Eugênica de São Paulo. Em 2020, seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, completou 100 anos e entrou em domínio público, o que levou diversas editoras a republicá-la, reacendendo a discussão. A bisneta de Monteiro Lobato, Cléo Monteiro Lobato, decidiu então relançar o clássico sem os trechos racistas da obra, justificando: tem a obra original para ler. Quem quiser ler a de 1920, pode ler. Mas alguns especialistas acham que as obras não devem ser cortadas nem banidas das salas de aula. Eles defendem que as obras devem ser mantidas e passadas para os alunos do ensino médio e não mais para os mais jovens, com suas passagens racistas contextualizadas por mediadores. Para esses especialistas, seria produtivo propor um estudo crítico da obra. Eu sei que Monteiro Lobato é um dos casos mais discutidos quando o assunto é separar a obra de autor, mas ele não é o único exemplo na nossa literatura, não. Eu vou lembrar aqui só de mais um, porque ele também é um dos mais lidos em escolas. Eu estou falando de José de Alencar, autor de obras muito importantes como Iracema, Senhora, O Guarani e Lucila. Ele também defendia o regime escravocrata e foi veementemente contrário à abolição. Ele, que viveu entre 1829 e 1877, chegou a escrever uma série de cartas a favor da escravidão diretamente ao imperador Dom Pedro I. Um fofo, né? Só que não, um racista escroto, isso sim. Mas o que é isso? Eu só estou tentando ajudar. E o senhor achou de bom tom? E se você, como eu, é louco por música, sinto decepcionar com o próximo caso. Você gosta de Beatles? Eu adoro. Mas não dá para ignorar a história, né? A banda de Liverpool, formada em 1960, já vendeu mais de 1 bilhão de discos em todo o mundo e tem em seu repertório alguns dos maiores clássicos do pop rock internacional. Mas seu vocalista, John Lennon, morto em 1980, não era exatamente aquela criatura tão paz e amor quanto as letras de sua música faziam parecer. Oh yeah, I'll tell you something. Sua primeira esposa, Cynthia Powell, tinha muitas histórias para contar e nenhuma delas agradável. Segundo ela, que pintava os cabelos de loiro como Brigitte Bardot só para agradar o marido, Lennon era agressivo e ciumento. Uma vez ele bateu nela só porque a menina estava dançando com um amigo. Assim ela contou em sua biografia: ele me agarrou na saída do banheiro na universidade, me deu um tapa e eu bati a cabeça na tubulação. E ele foi embora. Quando Cynthia engravidou, Lennon costumava dizer para os amigos que havia sido resultado de uma noitada de sábado. Mas a chegada do filho Julian não aproximou o casal, não. E depois de encontrar seu marido com Yoko Ono em sua própria cama, Cynthia pediu o divórcio. When they started going wrong was during the time of, and I've said this before, but during the time of the creeping in of drugs. I think the wealth first, the adulation second, and then certain areas of people or certain people that would infiltrate into the group
Em 1980, numa entrevista à Playboy, pouco antes de morrer, o próprio Lennon falou abertamente sobre o seu temperamento machista. Ele admitiu: "Eu costumava ser cruel com a minha mulher. Batia muito, não sabia como expressar e batia. Brigava com homens e batia nas mulheres." Acho que John Lennon não deu uma chance à paz. Imagine um mundo vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou uma sonhadora, mas isso aqui tá mais pra pesadelo, hein? Pior que adoro as músicas dele. Ai, que ódio. E por falar em sonhos, eu me lembrei aqui do caso de Walt Disney. Ele criou um grande mundo de sonhos e fantasia, mas ele não era uma pessoa tão fofa quanto os personagens criados e imortalizados em seus estúdios, não. Ele era um dedo duro traidor, isso sim. Na década de 1950, no auge da Guerra Fria, o senador Joseph McCarthy deu início ao que ficou conhecido como caça às bruxas nos Estados Unidos. Ele simplesmente acusava, julgava e punia sem provas qualquer pessoa por suposta ligação com o comunismo. Isso mesmo, essa história de novo, sempre isso. Que inferno essa mania de acusar de comunista tudo que é contrário. E o Walt Disney colaborou com Joseph McCarthy, dedurando muitos atores, diretores e produtores de Hollywood ao chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, simplesmente por serem seus desafetos. Disney também participou ativamente do Communist Pictures, um grupo de representantes do FBI dedicado a localizar os tais comunistas subversivos. E isso não era brincadeira não. Com este serviço de dedo duro do governo, Disney derrubou reputações e destruiu carreiras na indústria cinematográfica. Entre os afetados, ninguém menos do que o genial Charles Chaplin, ferrenho militante contra a histeria anticomunista. Apesar de artista reconhecido, com carreira estabelecida, foi perseguido e forçado ao exílio na Europa. E só um parênteses aqui, o próprio Chaplin também não era flor que se cheirasse não. Em 1918, aos 28 anos, casou-se com Mildred Harris, de 16 anos, e divorciou-se dela quando a menina completou 18 anos. No mesmo ano em que o divórcio saiu, Chaplin, com 31 anos, conheceu sua próxima esposa, Lita Grey, que tinha somente 12 anos. Novamente se separou quando a jovem completou a maioridade. Um boy lixo típico, né? E no trabalho também não tinha boa fama não. O ator Marlon Brando dizia que ele não tinha senso de ética profissional e que era uma desgraça para a profissão. Você é vergonha da profissão! Disse Marlon Brando, outra pessoa problemática em Hollywood. Olha, difícil, viu? O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Na história da arte também temos muitos personagens altamente tóxicos. Artistas brilhantes que deixaram um legado para a humanidade, isso é inegável, mas que em suas vidas pessoais foram pessoas de caráter bem duvidoso. Pablo Picasso é um exemplo disso. O pintor espanhol é sem dúvida o maior nome da arte cubista, responsável pela disseminação dos ideais modernistas. Mas em suas relações pessoais era conhecido por ser abusivo e infiel. Ele se dizia um entusiasta das mulheres que representava em suas obras, mas suas relações eram baseadas em dominação e posse. Picasso brincava com as emoções de suas amantes, mexendo com o psicológico delas e as abandonando em seguida. Uma delas chegou a tirar a própria vida após a separação. E lembrei aqui de outro pintor genial que hoje certamente seria cancelado. Caravaggio era um verdadeiro mestre na pintura, reconhecido pela riqueza de detalhes hiperrealistas. Sem dúvidas, um dos maiores nomes do barroco. Mas não era flor que se cheirasse não. Nascido em 1571 na Itália, Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, porque este era o nome da pequena cidade onde nasceu, tinha um temperamento explosivo e vivia metido em confusão. Farrista, inconsequente, era frequentemente visto brigando na rua, em bares, em qualquer lugar. E em uma dessas brigas, matou um jovem e fugiu de Roma com a cabeça a prêmio.
Ele viveu então foragido, passando de cidade em cidade vivendo da sua arte até a sua morte em 1610. Pois é, o cara era procurado pela polícia. Essa é a grande realidade. Outro que deveria ter sido punido pela justiça, mas acabou se tornando um ícone da moda por seu inegável talento, foi Hugo Boss. Hugo Ferdinand Boss era um estilista alemão que produzia uniformes para os nazistas em sua fábrica. E o pior, através de mão de obra forçada, com cerca de 250 trabalhadores mantidos em péssimas condições, sem alimentação suficiente, muito menos cuidados médicos. A esses trabalhadores não era nem permitido se esconder nos abrigos durante os ataques aéreos na Segunda Guerra. Hugo Boss era contratado pelo Partido Nazista desde 1920 e ele mesmo era filiado à instituição. Em 2011, a empresa Hugo Boss, hoje um gigante do mercado da moda, fez um pedido público de desculpas, o que foi louvável, mas não tem como apagar a história, né? Ficou uma marca profunda. E é o caso da biografia de Richard Wagner, o compositor alemão, autor de obras-primas da música erudita. Ele era declaradamente antissemita e fazia declarações inaceitáveis, horrorosas e cruéis sobre os judeus. Suas obras estão tão ligadas a este período histórico que hoje são chamadas de trilha sonora do nazismo. Isso não é um currículo nada bom, né? Mas há quem defenda que sua obra é muito maior do que o próprio criador. E é difícil mesmo negar a beleza de suas composições, como não se empolgar com a Cavalgada das Valquírias, por exemplo, né? Mas que ódio disso, eu queria detestar. Mas aí eu te pergunto, dá? E a gente que pensava que na ciência só tinha gente esclarecida. Mas como temos visto desde o início da pandemia de Covid-19, nenhuma comunidade está livre de preconceitos, ideologias deturpadas e pensamentos limitantes. Olha aí só quanto médico e pesquisador negacionista, né? E nem mesmo as mentes mais brilhantes estão livres das limitações humanas. Então vou logo chutar na canela. Albert Einstein, físico e matemático alemão genial. Ele era um preconceituoso, um xenófobo que via outros povos e etnias como inferiores. Ficou chocado, né? Eu também fiquei. Mas a prova disso está em textos escritos por ele em 1923 em seus diários pessoais, durante uma viagem a trabalho pela Ásia e pelo Oriente Médio. Após chegar à cidade de Porto Said, no Egito, o físico registrou ter se deparado com, abre aspas, levantinos de todas as tonalidades, como se fossem vomitados do inferno. As crianças chinesas, ele se referiu como criaturas sem espírito e obtusas. Gente, crianças. Para Einstein, a China era uma, abre aspas, nação peculiar com cara de rebanho, onde homens e mulheres tinham poucas diferenças entre si e eram mais parecidos com autômatos do que gente. Ele falou. Terrível, hein? Terrível. Tais pensamentos que contradizem sua figura de líder humanitário, na verdade, refletem a mentalidade científica de toda a Europa no final do século XIX e durante a primeira metade do século XX. Mas apesar do contexto histórico e social, não choca menos, né? Mas anos depois de escrever esses diários, o próprio Einstein sentiu na pele a dor do preconceito e do segregacionismo. Como judeu, ele precisou fugir da Alemanha durante o domínio nazista e se refugiou nos Estados Unidos. A casa de Einstein foi invadida pelos nazistas e transformada em um acampamento da juventude apoiadora de Hitler. E na noite de 10 de maio de 1933, durante a famosa queima de livros idealizada pelo ministro, ou melhor, o sinistro Joseph Goebbels, a teoria da relatividade de Einstein acabou ardendo na fogueira junto com a produção artística e científica de outros intelectuais degenerados. É como dizem, né? A Terra não gira, ela capota. E depois de ser vítima do preconceito racial e ver seu povo usado em terríveis experimentos em campos de concentração, sob o pretexto absurdo e sombrio de experimento científico, Einstein mudou seu pensamento e reviu sua ideia de superioridade racial. E em 1946, discursando na Lincoln University, na Pensilvânia, o cientista descreveu o racismo como uma doença de pessoas brancas.
Einstein é uma excelente prova de que é possível sim aprender e evoluir. Até Pokémon evolui, né? Então, gente, a gente também pode. Eu falei aqui dos gênios controversos da ciência e me lembrei de Steve Jobs, fundador da Apple, um gigante do mundo da tecnologia. Segundo o documentário Steve Jobs, The Man in the Machine, ele era uma pessoa difícil e bastante autoritária. Na vida pessoal, basta dizer que ele demorou anos para reconhecer a paternidade de sua filha Lisa, chegando a questionar os testes de DNA. No trabalho, era autoritário. E no documentário é citado o caso da empresa chinesa Foxconn, carregada de produzir o iPhone e o iPad. Em um período de 2 anos, 18 de seus funcionários tiraram a própria vida. No documentário, não sei o que estou falando, mas no documentário é dito que Jobs nem perdeu o sono por isso. Neste documentário tão polêmico, também são expostos esquemas financeiros de Jobs destinados à evasão fiscal, como a criação de empresas de fachada na Irlanda. E quando houve a investigação do caso, em 2006, o empresário culpou um de seus funcionários pela suposta alteração de documentos. Pois é, gente boa pra caramba, né? Só que não, nem por isso as pessoas estão abrindo mão de seus iPhones. E eu não estou fazendo nenhum julgamento ou juízo de valores aqui. É só uma constatação fria da realidade. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Vendo todos esses casos de autores controversos que detêm obras memoráveis, fica um questionamento. Será que esses comportamentos afetam a percepção sobre o trabalho dessas pessoas? Isso tira o valor de suas obras? Elas deveriam ser banidas, por melhores que sejam, ou mantidas sob uma ótica mais crítica? Eu até tenho aqui alguma opinião, mas nenhuma certeza, até porque eu não sou entusiasta dessa tal cultura do cancelamento, por geralmente ser guiada por paixões e achismos. Eu até falo sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá. Então, como eu também tenho muitas dúvidas sobre o assunto e para não cair na tentação do achismo, fui pesquisar o que os especialistas andam falando sobre o assunto. E eu reuni aqui algumas colocações bastante interessantes. Para a professora do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, Irenise Oliveira, há uma perspectiva em que obra e autor podem ser desvinculados. Ela diz: em princípio, o artista se separa da sua obra uma vez que ele lança a obra ao mundo. Ele fala aquilo que ele quis dizer e também fala aquilo que ele não pensou, aquilo que ele não falou conscientemente. E, num certo sentido, a obra está sempre separada. Ela sempre vai para o mundo separada do autor. Mas a especialista lembra que o espírito do nosso tempo faz diferença na percepção de cada obra. Ela diz: este nosso momento é que faz exigências, porque é um período mais atento aos preconceitos. Ele faz exigências tanto aos autores quanto às obras. No caso do autor mais antigo, então, a gente entende o contexto daquele autor, mas é difícil que se perdoe a obra que continua pregando visões preconceituosas. Já Diana Medina, mestre em Criação, Teoria e Mediação em Artes Plásticas pela Universidade de Toulouse, na França, destaca como as artes situam o autor e obra em seu contexto histórico. Ela diz: a exemplo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, existem várias obras de Monteiro Lobato que têm um teor racista, de intolerância e de uma sociedade que hoje nós não reconhecemos mais. Mesmo porque a obra de arte é um produto da sociedade, é um produto do contexto cultural e social. Então ela vai reverberar toda essa estrutura racista, misógina, intolerante e não empática. Vai ressoar dentro do trabalho, dentro da produção e da obra artística. Então é sempre bom olhar para as obras do passado, observar e aprender com elas. Aprender informações sobre essas obras para ter uma compreensão melhor dela. A ideia de isolar o artista como um criador genial e puro é totalmente inocente. Pois é, isso quem está falando é especialista, né? Também acho que não dá para ser ingênuo de achar que o mundo está dividido entre bonzinhos e malvados e que todos os malvados são medíocres, porque a realidade é bem mais complexa do que isso. Todo mundo é
péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. O que podemos concluir com toda certeza é que não dá para passar pano para absurdos como racismo, misoginia, violência, xenofobia ou homofobia, porque tudo isso é muito sério e impacta diretamente e com muita força na vida de milhares de pessoas. E muitas dessas questões são crimes, então devem ser punidas conforme o que manda a lei. É claro que o chamado espírito do tempo, o Zeitgeist, influencia toda a criação humana. Então, o que era socialmente aceito e normalizado no passado, hoje já não é mais. Estamos mais atentos a esses desvios, o que é bom. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que é o Zeitgeist e o espírito do tempo, eu falo sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Mas apesar da mudança de perspectiva promovida pela ação do tempo e pela opinião pública sobre uma obra ser implacável, não dá para fazer de conta que algumas obras simplesmente deixam de ser importantes e possam ser ignoradas. Vamos ser realistas. Não dá para cancelar os quadros de Caravaggio, proibir as músicas de Lennon, boicotar a Disney, demonizar os equipamentos da Apple ou desmerecer a teoria da relatividade. Simplesmente não dá. E olha que esses casos que eu comentei aqui são apenas alguns em um universo amplo de absurdos, porque o que não falta é canalha genial. Talvez o ideal seja aprender com o passado, colocando em discussão os absurdos ditos por autores já falecidos, mostrando para as novas gerações sua importância, mas a partir do pensamento crítico sobre o que ela mostra ou representa. Para autores vivos e atuantes, a gente precisa combater os absurdos com informação e trabalho para mudanças políticas e sociais, coisa na prática. Não dá só para ficar postando frase de efeito ou ficar esperando o distanciamento histórico para perceber e combater preconceitos, negacionismo e comportamentos criminosos. Porque esse tipo de agressão não é ficção, dói na vida real em gente de carne e osso. Você já viu como é que é lá fora? Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. E pra hoje é o que tem. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Me fala se você já tinha parado para pensar nisso. Conta pra mim se tem algum autor que você deixou de gostar por algum comportamento errado ou bobagem dita e se isso afetou sua percepção sobre a obra dele. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!